carta que temos estudado, carta do apóstolo Pedro. Carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o de número 2, e nós vamos dar continuidade ao que nós temos refletido, ou seja, a nossa reflexão tem sido nesta carta, e nós vamos continuar nela até o final deste ano. Capítulo de número 2, apóstolo Pedro, verso de número 4, e nós vamos ler até o verso de número 10. Capítulo de número 4, verso de número... Capítulo número 2, verso número 4, até o verso de número 10. Palavra de Deus ao seu, ao meu coração nesta noite. Uma palavra que o apóstolo Pedro, usado por Deus para escrever, para trazer ânimo à igreja, para trazer consolo a uma igreja que está sofrendo uma perseguição, que está sofrendo uma tribulação, e então o Espírito Santo, ele inspira, sopra para dentro do apóstolo essas palavras, e então ele escrevendo elas, trazendo esta revelação de Deus aos irmãos, para que então eles possam ter ânimo, Hoje nós vamos falar então deste texto, verso 4 até o verso 10, e a nossa intenção é trazer aqui 4 verdades que o apóstolo Pedro ensina a estes irmãos. Antes de lê-lo, o texto, deixa eu falar quais são as verdades que nós vamos meditar. Primeiro é o Cristo como sendo um fundamento acessível. Segundo, o Cristo como sendo um fundamento eleito e precioso. E depois, um Cristo que é o edificador indispensável nesta edificação que se chama igreja. E por último, o Cristo que é a fonte da santidade da igreja, também é a fonte do valor da igreja e também é aquele que dá uma missão à sua igreja. Tendo isso em mente, leamos verso de número 4 até o verso de número 10. A palavra de Deus ao seu e ao meu coração diz assim nesta noite: à medida que se aproximam dele, a pedra escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Apenas o verso de número 9, repetindo: vocês, porém, são
geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Curva a tua fronte, vamos orar. Ó Deus, nós somos gratos pela tua bondade, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem já falado conosco no decorrer deste culto, mediante as canções aqui por nós direcionadas ao Senhor. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de, reunidos como igreja, aqui estarmos para oferecer ao Senhor um culto, para oferecer ao Senhor sacrifícios espirituais como sacerdotes. E, ó Deus, obrigado pelo privilégio de, diante da tua palavra, nos encontrarmos mais uma vez. Mais uma vez nós pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações. Fale a nós tudo aquilo que o Senhor deseja trazer aos nossos corações, para que então, por meio desta tua palavra, venhamos ser alimentados, venhamos ser fortalecidos, venhamos ser edificados, venhamos ser exortados, animados, consolados. Que esta palavra cause em nossos corações e em nossas vidas as transformações que assim o Senhor deseja. Nos colocamos à tua disposição. Aplica sobre nós, Espírito Santo, esta tua palavra. Traz luz à nossa mente, para que então venhamos compreendê-la, não parcialmente, mas completamente, pois assim entendemos que esta é a tua vontade e a desejamos mais do que qualquer outra coisa. Queremos a tua vontade expressa por intermédio desta tua palavra. Em o nome de Cristo Jesus oramos, agradecidos ao Senhor, Pai. Amém. Temos caminhado um pouco nesta carta e temos visto que até aqui o apóstolo Pedro ele tem apresentado muitas razões suficientes para enfrentarmos dias difíceis e situações difíceis. O apóstolo Pedro então ele apresenta aos irmãos daqui destas 5 províncias romanas, apresentando a eles razões que são suficientes para que então eles possam ser ajudados, para que então eles possam ser conduzidos, que eles então possam ser assistidos por Deus, conduzidos por Deus, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio à perseguição que eles aqui estão enfrentando. E então, no capítulo 1, o apóstolo Pedro, ele apresentou razões que nos são muito mais do que suficientes para andarmos, para caminharmos de forma alegres, contentes e também esperançosos. E até aqui nós temos visto algumas razões. E quais razões são estas? Primeiro, o apóstolo Pedro apresenta aos irmãos que estão sendo perseguidos uma razão que lhe é muito propícia, uma razão que é o apóstolo Pedro chamando os irmãos, dizendo a eles que eles são eleitos de Deus. Uma razão que é uma razão suficiente. São eleitos de um Deus que é misericordioso. Mas também o apóstolo Pedro, ele ensina aos irmãos, traz uma outra razão, que é uma razão que também desperta neles ânimo para caminhar, continuar caminhando mesmo em meio a uma tribulação veemente. Que razão é esta? Uma razão de que eles foram regenerados para uma viva esperança. O apóstolo Pedro também diz que eles não apenas foram regenerados para uma viva esperança, mas que eles também possuem uma herança, eles são herdeiros de uma herança que é imperecível, uma herança que está guardada pelo próprio Deus. Ele também apresenta de que não apenas a sua herança está guardada pelo próprio Deus, mas que também eles, os irmãos perseguidos, também são guardados, protegidos por este mesmo Deus. Um Deus soberano, um Deus criador de todas as coisas. Também o apóstolo Pedro diz que eles foram livres. Livres do quê? Livres da forma do mundo, da forma de pensar. E agora, livres do mundo, então eles podem viver uma vida para agradar a Deus. Mas também o apóstolo Pedro apresenta a eles razões, uma outra razão suficiente para trazer ânimo a eles. Ou seja, traz a eles um incentivo a viver uma vida de imitação a um Deus que é santo.
ele também desperta a consciência dos irmãos de uma relação profunda com Deus. Mas uma relação profunda com Deus, não apenas um Deus que é juiz, mas um Deus que também é Pai. E então eles podem se aproximar deste Deus, não com medo, mas sim com admiração, profunda admiração por um Pai que os ama, e um Pai que os guarda, um Pai que os protege. O apóstolo Pedro até aqui ensinou os irmãos também que eles foram redimidos. Redimidos do quê? Redimidos de uma vida vazia, de uma vida sem sentido. Foram redimidos para uma vida cheia de esperança em um Deus que morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Uma vida cheia de esperança em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também vai falar uma outra razão. Que razão é esta? É que eles têm o privilégio de conhecer um Deus único, um Deus trino. Eles têm o privilégio de não apenas saber que existe um Deus, mas também ouvir deste Deus um chamado para conhecê-lo melhor, de uma forma profunda. Razões que são suficientes, que foram suficientes a esses irmãos, capazes de trazer ânimo ao coração deles, ao ponto deles enfrentarem as perseguições de forma alegre, contente e satisfeita em Deus. Essas mesmas verdades são a nós hoje anunciadas. Verdades de que você e eu, nós somos eleitos, somos escolhidos por Deus. Verdades de que nós fomos resgatados de uma maneira vazia de viver, e agora nós somos cheios, inundados com uma esperança, mas não qualquer esperança, mas uma esperança que é viva, uma viva esperança. Mas também o apóstolo Pedro nos traz hoje, aplica a nós hoje essas verdades, e que fomos chamados também a conhecer este Deus, mas não conhecê-lo de forma superficial, mas somos chamados a conhecê-lo de uma forma profunda, pois ele se fez revelar, ele se deu a nós conhecer. Ele chamou você e eu para conhecê-lo. E o apóstolo Pedro então inicia o capítulo 2 explicando como é que nós podemos conhecer este Deus. Ele dá um imperativo, ele fala assim: deseje o leite espiritual, fazendo referência às Sagradas Escrituras. Conheça este Deus, mas conheça este Deus de forma profunda. Conheça este Deus de uma forma enlarguecida, de uma forma que você não pode mensurar. Conheça este Deus, pois assim Ele quer que você o conheça, pois assim Ele se revelou. Todas as vezes que você vai para as Escrituras, todas as vezes que você deseja as Escrituras, dali você tira um conhecimento profundo de quem Deus é. Por que é tão importante conhecermos quem é Deus? Porque se você não conhecer quem Deus é por meio das Escrituras, você vai ter a impressão de que Deus abandonou você em meio às perseguições, que você foi abandonado por um Deus todo-poderoso em meio às aflições. Mas as Escrituras não dizem isso. As Escrituras afirmam que este Deus é o Deus conosco, é o Emanuel, que está conosco em todos os momentos, em todo o tempo. Então, se você não conhecer este Deus de forma profunda, você irá duvidar. Se você não conhecer este Deus de uma forma profunda, você será enganado pelas mentiras do mundo e do diabo. Mentiras estas que querem fazer você se afastar de Deus, levar você para longe, abandonar a sua fé. Mas hoje a palavra de Deus ao seu e ao meu coração é: conheça este Deus, saiba quem Ele é, e esteja convencido de que este Deus está com você todos os dias. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É assim que Ele se chama, o Cristo, o Redimido. Mas o apóstolo Pedro também, ele apresenta essas razões, mas ele também nos ensina que existe um projeto de Deus, um projeto que não teve início na mente humana e nem no coração humano, mas um projeto que teve início antes da eternidade no coração de Deus, chamado igreja. E então do verso 4 até o verso 10 ele vai expor como é que se inicia essa igreja,
Como que se fundamenta essa igreja? Como que se alicerça essa igreja? Em quem que se alicerça essa igreja? Quais são as funções desta igreja? Qual é a missão desta igreja? E é exatamente isso que nós vamos meditar um pouco do verso 4 até o verso de número 10. Ele inicia o verso 4 dizendo: à medida que se aproximam dele. O apóstolo Pedro inicia esta sessão e ele começa com este verso com uma verdade que é animadora, muito animadora. Que verdade é esta? Ele inicia dizendo: à medida que se aproximam dele, fazendo referência a quem? A Cristo. Pois ele vai falar a pedra viva. Essa é uma verdade animadora, pois apresenta um Deus que não está distante, um Deus que não está longe, mas é um Deus que está perto. É um Deus que as Escrituras ensinam que não é um Deus longínquo ou um Deus inacessível. O seu e o meu Deus não é um Deus que nós não podemos acessá-lo. Muito pelo contrário, o seu e o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que convida você a acessá-lo, conhecê-lo, desfrutá-lo. Os deuses mitológicos são deuses que não se pode acessá-los. São deuses que não têm comunicação e relação com os seres humanos. O Deus da filosofia, a mesma coisa. O Deus da maioria das religiões é um Deus transcendente que não está nem aí com aqueles a quem ele adora. Mas o Deus das Escrituras não é assim. O seu Deus, o meu Deus, ele convida você e eu para conhecermos, para nos relacionarmos, para acessá-lo. O Deus das Escrituras não apenas está próximo, como também pode ser acessível. O Deus das Escrituras não apenas é acessível no sentido de, em alguns momentos, acessível, mas sim um Deus que pode ser constantemente acessível. Essa é a verdade que a Bíblia fala a respeito do seu e do meu Deus. Um Deus que pode ser constantemente acessível. Você pode acessá-lo, você pode conhecê-lo, você pode se aprofundar nele, você pode se relacionar com ele. Você pode se relacionar com ele. Pedro começa dizendo assim: à medida que se aproximam dele. Isso quer dizer que quanto mais próximo, mais eu o conheço. E o chamado aqui é: à medida que vocês se aproximam, ou a ideia é, à medida que vocês continuam se aproximando dele. Traz a ideia de que você conhece ele hoje, mas amanhã ele está totalmente acessível novamente. E você precisa chegar mais perto dele, porque existe nele ainda mais novidades para você conhecê-lo. Cristianismo não é uma religião, ou não é como umas religiões que são enfadonhas, cansativas, monótonas. O cristianismo apresenta um relacionamento com Deus que pode se tornar um relacionamento vibrante, um relacionamento prazeroso. Quanto mais você conhece, mais você deseja conhecê-lo. Quanto mais você chega perto, mais ele se mostra, mais ele se revela. Você já teve a impressão de que você já leu um texto e aquele texto falou com você num dia, e aquele texto trouxe a você um conhecimento um pouco mais claro de quem Deus é no meio da situação que você estava enfrentando? E depois, passando um bom tempo, você está numa outra situação, em um outro momento, o princípio continua sendo o mesmo, a palavra não muda, continua sendo o mesmo, mas aquilo que você experimenta naquele momento é totalmente diferente e muito mais profundo. Você já experimentou isso? Essa é a verdade do cristianismo. É verdade de que você, quanto mais se aproxima deste Deus,
mais você desfruta um prazer de viver nele. Por isso que o cristianismo, ele não é uma religião monótona, sem graça. Por isso que você nunca poderá falar assim: já conheço tudo a respeito de Deus. Por isso que todos os dias existe algo novo para você conhecer em Deus. Por isso que todos os dias, quando você abre as Escrituras, você se alimenta, você se sacia, você conhece Deus, se aprofunda em Deus e você se farta em Deus. Porque este Deus se deixa conhecer, este Deus que é eterno, tem novidades para anunciar a você através das Escrituras todos os dias. Todos os dias. Por isso que o texto acima, o apóstolo Pedro está ensinando os irmãos: desejem, procurem ansiosamente, como um bebê deseja o leite espiritual. Então desejem conhecer Deus, conheça Deus, procure Deus, anseiem por Deus, se deliciem em Deus. Muitos cristãos vivendo uma vida sem graça, e a única justificativa é porque eles não estão se relacionando com o Deus das Escrituras. A verdade é uma: se o seu cristianismo não é empolgante, é porque você não está se relacionando com um Deus empolgante. Porque as Escrituras vão me apresentar um Deus que está empolgado com o seu plano, um Deus que é empolgado pela sua glória, um Deus que é empolgado por aquilo que Cristo Filho fez. Um pai que olha dos céus e vê os filhos, que são filhos frutos daquilo que o seu filho realizou na cruz do Calvário. Ele continua empolgado com sua igreja. Muitas pessoas não estão mais empolgadas com a igreja, porque deixaram de ser empolgados com Deus das Escrituras. Quer uma vida vibrante, uma vida empolgante? Abra a tua Bíblia, abra as Escrituras, ouça Deus falar com você, e isso deve ser todos os dias. À medida que vocês se aproximam, à medida que vocês conhecem, à medida que vocês vão se aproximando deste Deus, à medida que Ele vai se deixando, vai se revelando a você, mais e mais você se empolga com aquilo que é o seu plano glorioso. O seu plano glorioso. Não deixe os filhos soltos. À medida que vocês se aproximam dele. Mas há uma outra verdade que o apóstolo Pedro ele deixa aqui aos irmãos, que é animadora. Por que é animadora? Porque mesmo em meio à perseguição, você pode acessar este Deus. Você já parou para pensar que mesmo em meio às suas dificuldades diárias, você pode acessar este Deus que não enfrenta dificuldade alguma? Você pode recorrer a este Deus que está disposto a ouvir você e agir em favor de você, agir em você e em favor de você. O apóstolo Pedro traz essas verdades confortadoras e animadoras e consoladoras. Ele não apenas fala que esse Deus ele pode ser acessível, mas também ele fala que este Deus é um Deus que é vivo. À medida que vocês se aproximam dele, a pedra viva. Este fundamento não é apenas um fundamento que é acessível, mas também é um fundamento que é vivo, permanece vivo. Pedra viva. O fundamento da igreja, onde estamos firmados, não é algo imóvel, e sim uma pedra viva, e é uma pedra viva eternamente. A igreja é um organismo vivo por ter sua origem em um ser que é a fonte de vida. Uma igreja que não produz vida é o reflexo de alguém que se fundamenta em algo morto, em alguma coisa morta. Uma igreja que não produz vida é uma igreja
que está com o seu fundamento bem embasado, fundamentado em algo morto. Em algo morto. A igreja do Deus vivo está fundamentada em uma pedra, mas não uma pedra morta, mas uma pedra que é viva, fazendo referência a Cristo, Cristo Jesus. Aqui Pedro acaba com a ideia de que a igreja está firmada sobre ele ou sobre qualquer homem. Pedro acaba com a ideia, o próprio Pedro dizendo que a igreja não está firmada sobre ele, Pedro. A igreja não está firmada sobre um homem. A igreja não está firmada sobre um pontífice. A igreja está firmada sobre uma única pedra viva, Cristo Jesus. Ele é a pedra fundamental, onde a sua igreja está alicerçada, fundamentada. Então o apóstolo Pedro está dizendo aos irmãos uma verdade animadora. Vocês estão servindo a um Deus que é um Deus vivo. Vocês estão alicerçados em um Deus que não apenas é acessível, mas um Deus que é vivo, um Deus que participa da vida de vocês, um Deus que está presente na vida de vocês, um Deus que não está distante, mas um Deus que pode ser acessível e um Deus que está vivo. Você pode falar com Ele, você pode ouvi-lo, você pode ser direcionado por Ele, você pode ser guiado por Ele. Você pode ser orientado por Ele, você pode ser animado por Ele, você pode ser conduzido por Ele, fortalecido por Ele. Não existe mensagem mais animadora do que esta. Você passando as turbulências da sua vida e você receber uma mensagem desta, de que o Deus, não é qualquer Deus, é o único Deus, o verdadeiro Deus. Ele pode ser por você acessado. Ele abriu as portas para você. E você pode entrar no trono de sua graça. E então você encontrar ali misericórdia. Você encontrar ali auxílio no momento de tribulação. Você pode encontrar Ele. Você pode falar com Ele. Você pode conhecê-lo, se deliciar nele. E ao mesmo tempo ser fortalecido por Ele. Porque Ele está vivo. Ele não está pendurado em um madeiro ainda. Ele foi sim pendurado em um madeiro. Esta pedra viva foi pendurada no madeiro. Mas ao terceiro dia ressurgiu. E vivo está eternamente. Eternamente. Mas o apóstolo Pedro, ele continua ensinando os irmãos algumas outras verdades. Segunda verdade que eu encontro aqui nesse texto é que Cristo, Ele não apenas é este fundamento acessível, mas também Cristo, Ele é o fundamento eleito e precioso. Pedro apresenta que tipo de fundamento a igreja recebe. A igreja está edificada sobre um fundamento que não apenas é acessível e vivo, como também possui um valor inestimável. Olha o verso 4. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Pedro está dizendo aos irmãos: irmãos, vocês estão fundamentados em uma pedra que foi rejeitada sim por homens, mas esta pedra, ela foi eleita, ela foi escolhida por Deus, porque ela é preciosa para Ele, é preciosa para Deus. Deus, o Pai, ao eleger um fundamento para a sua igreja, Ele não escolhe um fundamento de forma displicente, Ele não faz uma escolha de forma negligente. Ele escolhe dentre todos os seus tesouros o tesouro mais precioso para ser o fundamento da sua igreja. E quem Ele escolhe para ser o fundamento da igreja? O seu filho. O tesouro dos tesouros, o maior tesouro, no tesouro de Deus. Deus olha e Ele, no seu plano de fazer a igreja, Ele então decide colocá-la sobre um fundamento sólido,
mas procurando que tipo de fundamento seria ideal para sustentar a sua igreja. O seu tesouro, o seu maior tesouro, o seu único tesouro. A pedra colocada como a fundação da igreja é uma pedra com um valor inestimável a Deus. Quanto mais deve ser para você e para mim. Se para Deus esta pedra é preciosa, se para Deus esta pedra ela é valiosa, com um valor inestimável, quanto mais não deveria ser para você e para mim esta pedra preciosa. E o apóstolo Pedro vai falar isso no verso número 7, vai falar para os irmãos: Deus não é apenas precioso, ou seja, esta pedra não é apenas preciosa e não deve ser apenas preciosa para Deus, mas se vocês creram neste Deus, se vocês creram neste Cristo, nesta pedra fundamental, então esta pedra também para vocês é preciosa. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. É preciosa. Pedro está dizendo aos irmãos que tipo de pedra, que tipo de fundamento é este que Deus coloca, que Deus escolhe para erguer a sua igreja. Fala que esta pedra é uma pedra preciosa, preciosa para Ele, preciosa para Deus. E a pergunta que fica a você e a mim hoje é: você tem o senso de valor que esta pedra possui? O seu coração, a sua mente já foi despertada para a preciosidade deste fundamento? Por isso que o apóstolo Pedro está dizendo: aproximem-se dele, chegue mais perto dele, porque quanto mais perto você chega dele, mais você fica encantado, entusiasmado, maravilhado com o valor desta pedra colocada como fundamento, que é Cristo. Que é Cristo. Pedro está dizendo: enquanto você não ver Cristo como não ter Cristo como preciosidade da sua vida, você vai edificar sua vida em qualquer outro fundamento. Em qualquer outro fundamento. Quantas pessoas você encontra por aí que professam ser cristãs, mas para elas o fundamento, Cristo, é apenas mais um adereço. Não é preciosidade, não é um tesouro. Jesus ensinando os seus discípulos, contando-lhes uma parábola a respeito de um tesouro inestimável. Fala a respeito de um homem que estava trabalhando em um campo, e ele então, trabalhando no campo, ele encontra um tesouro naquele lugar. E então ele consegue reconhecer que aquele é um tesouro com um valor inestimável. Então ele pega aquele tesouro, ele esconde no campo, ele volta para casa, vende tudo o que ele tem, se desfaz de tudo aquilo que ele tem, e então recebe em mãos valores. E o que ele faz com esses valores? Ele vai e compra aquele campo onde aquele tesouro está escondido. Porque aquele tesouro ele conseguiu compreender, conhecer, ter na mente a consciência de que aquele tesouro é maior do que tudo aquilo que ele possuía. O grande problema é que muitos dentro da igreja não têm esse senso de valor que Cristo possui. E então para eles Cristo é mais um, assim como qualquer outras buscas para eles. Por isso que você encontra pessoas buscando mais os prazeres deste mundo do que viver a vontade de Deus. O viver para eles é aqui, o viver para eles é o agora. A riqueza deles é este mundo, a riqueza deles é as posses deste mundo. Esta pedra, ela é preciosa para Deus. E se você crer nela, também deve ser preciosidade no seu coração. Um valor
inestimável. Mas o apóstolo Pedro também vai falar uma outra verdade a respeito deste fundamento. Pedro não apenas apresenta o valor desta pedra usada como fundamento, como também nos diz quando este fundamento foi estabelecido. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus. Quando é que Deus escolhe esta pedra para ser o fundamento da sua igreja? Pedro falou a respeito de quando é que acontece a remissão, quando é que acontece o nosso perdão, quando é que acontece quando nós fomos redimidos da nossa maneira vazia de viver. Ele vai falar que nós fomos redimidos pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, lá no verso de número 20, capítulo 1, conhecido antes da criação do mundo. Quando que essa pedra foi eleita, foi escolhida para ser a pedra fundamental da igreja? Antes da fundação do mundo. Porque foi exatamente na eternidade lá atrás, que para nós é lá atrás, mas para Deus é uma coisa só. Lá na eternidade, Deus decidiu realizar um plano glorioso, e neste plano fazer surgir a sua igreja. Porém, essa igreja precisava e precisa de um fundamento. E então ele elege quem? Seu Filho, Cristo, como fundamento. Deus elege e escolhe um fundamento seguro antes da criação de sua igreja. E o único fundamento capaz de sustentar todo o seu projeto glorioso é seu Filho. Pedro aqui implicitamente nos diz que o tempo quando este fundamento foi estabelecido, este fundamento foi estabelecido e conhecido antes da criação do mundo. A base dos eleitos, escolhidos de Deus, também foi eleita e escolhida pelo próprio Deus. Não existe nenhum outro fundamento capaz de suportar o plano, o projeto de Deus chamado igreja. Por isso que a igreja não pode ter fundamento um homem. Não pode ter fundamento uma pessoa. O fundamento da igreja é o próprio Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Quer saber se uma igreja é bíblica ou não? Veja o fundamento. Veja quais são as bases. Onde que foi erguido o projeto, o plano? Sobre quem está? É sobre Cristo? Não, não é sobre Cristo, é sobre uma visão humana. Então não é igreja. É questão de tempo até tudo ruir. Foi erguida sobre uma visão coletiva de pessoas, mas que não está fundamentada em Cristo. Então não é igreja. Se não está fundamentada em Cristo, não é igreja. Igreja só é igreja porque o fundamento dela é Cristo. Tão somente Cristo. Quando uma igreja não está fundamentada em Cristo, o que rege ela é os pensamentos, argumentos humanos, vontades humanas. Por isso que você encontra várias igrejas onde aquilo que impera dentro dela são as vontades de homens, desejos de homens, ambições de homens. A igreja, ela possui uma única ambição. Que ambição é esta, Luciano? A ambição de viver para a glória de Deus, fazer Cristo glorificado, Cristo anunciado, Cristo visto. Este é o propósito, ou esta, se podemos dizer assim, é a ambição da igreja verdadeira. Porque ela vê em Cristo seu único tesouro. Ela quer anunciar Cristo, ela quer apresentar Cristo. Pedro diz que uma vida construída em um fundamento que não é Cristo pode até ter uma boa aparência, todavia, em questão de tempo, tudo irá ruir. Se a igreja não está sob o fundamento correto, ela pode até ter uma aparência de igreja, pode até ter louvores bonitos, pode até ter um grupo de louvor, músicos que tocam bem, pode até fazer show, pode até ter alguém com uma oratória muito boa no falar,
Mas se o fundamento não é Cristo, tudo isso vai ruir, tudo isso vai se desfazer, porque a única fundação capaz de suportar a igreja de Deus, o projeto de Deus, chama-se Cristo. Cristo. Longe de Cristo, um firme fundamento e vivo fundamento, nunca haverá viva esperança. O máximo que haverá é falsas esperanças e crescente desespero e insegurança. Pedro está falando, irmãos, vocês possuem uma viva esperança, desde que o fundamento seja Cristo. O fundamento da vida de vocês precisa ser Cristo. E aqui ele vai falar de igreja. E igreja não são essas paredes, igreja não é esse teto, igreja não é esse ambiente. Igreja é você, igreja são pessoas. É isso que Pedro vai ensinar um pouco mais abaixo. Igreja são pessoas. Onde que você está colocando o fundamento? A sua vida está fundamentada em quê? Em argumentos humanos, pensamentos humanos, filosofias humanas, teorias humanas? Ou você está sobre um fundamento sólido? Sabe por quê? Porque em uma edificação, se ela estiver sobre um fundamento certo, ela vai conseguir suportar todas as tempestades, intempéries da vida. Sabe por que as pessoas hoje em dia elas não têm conseguido suportar os desafios, as tempestades, a vida? Simplesmente porque elas estão colocando suas bases em areia movediças, não tem sustentabilidade, suas vidas estão entregues a filosofias, a teorias humanistas, suas vidas estão baseadas em argumentos humanos. Cristo apresenta a você e a mim um fundamento sólido, que é Ele mesmo. Que é Ele mesmo. Muitos acham que a igreja está fundamentada sobre Pedro. Pedro não tem absolutamente nenhuma condição de suportar a igreja verdadeira, a igreja do Deus vivo. Quando Jesus olha para Pedro, depois dele ter revelado, ou tido a revelação do Espírito Santo, e ter confessado que Cristo era, que Jesus de fato era o Cristo, o enviado de Deus, então Jesus fala para Pedro: Pedro, você falou, mas você não falou de você, mas o Espírito revelou a você. E saiba de uma coisa, Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra, ou seja, Jesus não está falando de Pedro, porque Pedro é uma pequenina pedra. O nome Pedro vem de Petrus e quer dizer pequena pedra. Mas quando Jesus fala, não sobre você, Pedro, mas sobre esta pedra, falando a respeito de si mesmo, ou seja, sobre esta pedra, esta rocha inabalável, sobre mim, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pedro não tem condição alguma de suportar o projeto divino. Apenas o ser divino é capaz de ser a base para o seu próprio plano. Apenas o ser divino pode ser capaz de sustentar o seu glorioso plano. Longe de Cristo não encontraremos nem esperança, nem fundamento para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Mas Pedro continua ensinando os irmãos. Primeiro, falando a respeito de um fundamento que é acessível. Segundo, falando a respeito de um fundamento que é eleito e precioso. Terceiro, ele vai falar sobre um Cristo que é o edificador. Portanto, se é edificador também, ele deve ser indispensável. Verso de número 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas,
na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedro passa a ilustrar a igreja agora não apenas como fundamento, mas Pedro agora passa não apenas como pedra, mas ele também passa a ilustrar a igreja como sendo um grande edifício sendo construído. E que você e eu, nós somos pedras que são utilizadas para a construção desse edifício. Pedro afirma, ele está querendo dizer o seguinte: que você e eu, nós somos pedras escolhidas, pedras tiradas de um entulho, para serem usadas em uma magnífica construção chamada igreja. Você já passou perto de um escombro, né? Demoliram uma casa e você passou perto, você já viu aqueles escombros? Você olha para aqueles escombros, aquelas pedras, aqueles tijolos, e você diz, não serve para nada. Precisa ser recolhido, jogado numa caçamba e levado embora, talvez para ser reciclado, ou talvez ser jogado e dar um fim. Você e eu, nós estávamos nas condições destes escombros. Deus olha você, Deus olha para mim, e Deus vê em Cristo um potencial de transformar escombros em pedras vivas. O potencial não está em você. Fui escolhido para ser usado numa construção gloriosa. Uau, como eu sou bom! Nossa, como eu faço falta para Deus! O potencial não está em você. Deus olha para os escombros e olha para o seu filho e vê em seu filho um potencial magnífico de pegar aqueles escombros que não vale absolutamente nada, que deveria ser jogado fora, lançado fora, dado um fim. Então ele pega você e eu e leva e nos conduz para o seu filho, e quando encontramos com o seu filho, então há uma transformação em nossos corações, e então, revividos agora, somos pedras vivas para serem usadas numa grande edificação, uma magnífica edificação chamada igreja. Que igreja? Pedro está dizendo, irmãos, não jogue fora esta oportunidade. Irmãos, não voltem atrás. Mesmo que as perseguições continuem e aumentem, saibam que vocês agora possuem não apenas um fundamento sólido, não apenas um fundamento precioso, mas este que é o fundamento, ele também é o edificador. Vocês foram conduzidos, levados pelo Pai a Ele, e então Ele pegou vocês, deu vida a vocês, e agora vocês podem ser usados na edificação. Não vocês sendo edificadores, Ele sim sendo edificador, vocês sendo cooperadores na edificação da sua igreja. Esta é a verdade que o apóstolo Pedro está ensinando aos irmãos. E estas verdades são animadoras. São animadoras. Vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. A igreja é esta casa. Você é esta casa. A Bíblia vai falar que você é a habitação de Deus. Deus não está longe, Deus não está distante, Deus está próximo e você pode acessá-lo. Sabe por quê? Porque Ele não está fora, Ele está em você. Ele vive em você. O Deus, através da pessoa do Espírito Santo, está trabalhando dioturnamente em você, transformando você em uma pedra utilizável. Em uma pedra utilizável.
Vocês estão sendo usados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual. Existe um projeto glorioso chamado igreja. E fomos contados no projeto. Fazemos parte dele. Você já parou para pensar? Um projeto glorioso realizado antes da criação de qualquer coisa. Antes do ouvir o batido das asas de qualquer anjo nos céus. O projeto já estava pronto. E você incluso nele. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Por isso, como é que você tem visto, como você tem visto e enxergado a igreja? Como você tem entendido o projeto glorioso de Deus chamado igreja? Você tem olhado para a igreja e tem tido a percepção de que ela é mais uma das construções, das edificações que surgem por aí? Você olha para a igreja e vê nela apenas uma instituição humana, apenas algo que pode trazer um alívio, ou informações, ou apenas um conforto momentâneo. Você olha para a igreja como sendo apenas isso? Você olha para a igreja como sendo apenas um local onde você pode receber terapias? É um lugar terapêutico? Aonde eu vou ser transformado, aonde eu vou ser refeito, mas apenas no sentido terapêutico da coisa. Igreja é muito mais do que isso. Você pode sim encontrar dentro da igreja um ambiente onde somos alicerçados, aconselhados, onde encontramos um ambiente terapêutico, mas ela é mais do que isso, ela é muito mais profunda do que isso. Ela é um projeto divino, realizado antes da fundação do mundo. E o dono dela é criterioso na sua construção. Ele é criterioso. A igreja não é um puxadinho do céu. Ela é um projeto incrível, pois revela um Deus incrível envolvido nela. A igreja não é um puxadinho. Meu pai que gosta disso. Meu pai vai lá num sítio, num chácara, toda vez que eu chego lá tem uma coisa nova. Agora ele vendeu, agora ele tem uma chácara, mas ele tem um terreno e ele já está pensando em levantar um puxadinho. Mas ele não fez na chácara, trocou a chácara numa casa, mas já fez um puxadinho na casa. Mal mudou, já fez um puxadinho. Show. Meu pai, que é isso? Não, isso aqui é para eu guardar as ferramentas. Papai, tem um porão aqui. Não, mas é ruim entrar lá. Lá a gente bate a cabeça e aqui eu faço. Ele já começou o puxadinho. Tem muitas pessoas achando que igreja é um puxadinho do céu. Igreja é um projeto. Igreja foi arquitetado, foi feito pelo próprio Deus. Igreja não é puxadinho, mas igreja é um plano glorioso que vai revelar, que há de revelar no final de tudo a glória deste Deus incrível e glorioso. Por isso que não tem como você não viver de forma empolgante com o Evangelho. Porque o Deus Criador do Evangelho é um Deus empolgado com a sua igreja. Empolgado com a sua igreja. Como eu vejo pessoas falando mal da igreja. Como eu vejo pessoas atacando a igreja. Não faça isso. Não ataque a igreja. Não fale mal da igreja. A igreja é projeto de um Deus glorioso. A igreja é um projeto de um Deus incrível. Ele ama por demais esse projeto. Porque nesse projeto está envolvido a sua preciosidade. Seu filho se envolveu, morreu, se entregou por ela. Não fale mal da igreja. Não ataque a igreja. Coopere com a igreja. Seja guiado, transformado pelo Deus Espírito. Ser transformado como pedras vivas.
sendo utilizados nesta igreja, pois esta igreja desperta em Deus um amor. Pois Ele amou de tal maneira, não o mundo, mas a sua igreja. Deus amou de tal maneira, não todo mundo, mas Deus amou de tal maneira todos aqueles que são seus e os conduziu a crer em Cristo, seu Filho. Essa construção tem um projeto bem definido. O projeto chamado igreja não é humano, e sim divino. Todo cristão, seja ele quem for, não é edificador da igreja. Ela possui um edificador, a saber, o próprio Cristo. Somos apenas cooperadores, ferramentas de Deus unidas por Cristo para a edificação de sua igreja. A planta criada na edificação desta igreja é uma só. Qualquer outra planta com métricas divergentes apresentada nas Escrituras é falsa planta e resultará em uma outra coisa e não igreja. A planta é uma só. Você já acompanhou um engenheiro, um arquiteto ao fazer a planta de uma casa? Samuel está experimentando isso. Samuel mostrou para a gente uma planta da sua casa. Imagine o Samuel contratando os pedreiros. E aí ele contrata os pedreiros. Não é ele que contrata, mas supor que é ele que contrata os pedreiros. Mas eu garanto que ele vai estar lá todos os dias, vendo o que vai ser feito. Contrata o pedreiro. E o pedreiro recebe na mão a planta, e então a casa dele vai ter não apenas um pavimento, mas 2 pavimentos, e eles recebem então a planta na mão, e os pedreiros olham para a planta, vamos construir, legal essa construção, vamos fazer. E começa a construção, inicia-se. O pavimento está legal, o primeiro pavimento ficou muito jóia, ficou muito bom, na altura da laje, põe-se a laje, então ficou perfeito, como está na planta. Mas o segundo pavimento agora, eles começam a construir, e então começa a haver divergência, as coisas não começam a encaixar. E então um pedreiro e um ajudante, o outro pedreiro e seu ajudante se juntam, vão almoçar, e então começam a discutir por que será que não está dando certo as coisas, por que será que não está encaixando as coisas, e então eles levam para o almoço na frente deles, expõem ali a planta, e então se verifica que a planta não é a mesma. A planta não é a mesma, entregue pelo arquiteto, entregue pelo engenheiro. E então descobriram o problema. A construção não irá sair, irá dar divergência porque a planta não está sendo a mesma. Sabe por que muitas instituições chamadas de igreja não são igrejas? É porque estão sendo edificadas em uma outra planta que não é a planta dada pelo próprio Deus. A planta do próprio Deus chama-se Escritura. Baseie-se nela e então seja edificado. Olhe para as Escrituras e veja o plano de Deus, veja o projeto de Deus para a sua vida. Não busque outros projetos, por mais belo e por mais fáceis que sejam. Fique com o projeto original. O que você encontra no mundo são plantas e plantas para você construir e edificar a sua vida. E edificar a sua vida. O mundo está cheio de propostas aparentes, talvez mais econômicas. Quando você lê o texto, quando você lê a parábola de Jesus falando a respeito do construtor, sobre o sábio e sobre o nécio, o imprudente. O sábio, ele constrói a sua casa sobre a rocha, que dá sustentabilidade. O não sábio, ou o imprudente, o tolo, ele constrói a sua casa sobre a areia. A grande pergunta que fica é: quem que foi mais inteligente? Depende. Por que depende? Porque depende da sua visão, depende
do que você entende que é ser inteligente. Se ser inteligente para você é ser econômico, ágil, rápido, nada melhor do que construir uma casa sobre areia. Porque para abrir o alicerce da areia é fácil. Porque construir a casa é simples. Você abre a areia, é rápido, você não gasta tanto. Economicamente, você vai gastar pouco. Você vai gastar menos tempo, menos energia. Então, na perspectiva do ganho, do empreendedorismo, você então está sendo esperto, inteligente. Por que gastar tempo furando pedra? Por que gastar tempo, energia, gastando tempo, energia e dinheiro em fazer uma construção sobre uma rocha? Vamos reduzir custos. Vamos ser mais rápido, mais ágil. Vamos construir sobre a areia. Então depende. Depende de que tipo de casa você quer ter. Uma casa duradoura, ou uma casa que apenas esteticamente chama-lhe atenção, mas é questão de tempo, vai ruir. Agora, na perspectiva divina, Jesus fala assim: eu vou mostrar para vocês a diferença entre o sábio e entre o tolo. O sábio, ele não quer saber se vai demorar. Ele não quer saber se vai ter que despender tempo. Ele não quer saber se ele vai investir financeiramente mais. O sábio, ele quer construir em um lugar seguro. A pergunta a você e a mim é: você deseja construir na perspectiva mundana ou na perspectiva divina? Porque o mundo vai apresentar a você plantas aonde você vai economicamente construir mais fácil e mais rápido. Mas é questão de tempo até chegar a primeira tempestade sobre sua vida. Tudo vai ruir. Tudo vai vir ao chão. Sabe quando pessoas vêm e falam assim: eu perdi o meu emprego, eu perdi o meu chão. Sabe por quê? Porque a vida dela tinha como base o seu emprego. Sabe quando algumas pessoas, amigos seus, amigos meus, vêm e chegam e falam assim: eu perdi a minha casa, perdi a minha esperança. Sabe por quê? Porque o fundamento dela era a sua casa. Sabe quando aquele teu amigo, aquela tua amiga chega para você e diz assim: fui diagnosticado com um câncer, perdi o chão. É porque o fundamento dela estava sobre ela mesma, sua saúde. Quando o seu amigo, sua amiga vem e diz assim: estou sem esperança, estou sem chão para pisar, porque o meu casamento ruiu. Sabe por quê? Está sem chão, porque ela fazia do seu casamento o seu fundamento. Outros vêm e dizem assim: o meu chão acabou, ou o meu mundo acabou, não tenho mais chão para pisar, porque perdi o meu filho, perdi a minha filha. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele ou ela fez de seu filho a sua base. O Evangelho vem e fala assim: se você não estiver disposto a negar pai, mãe, amigos, se você não amar muito mais do que você ama seu pai, sua mãe, seus filhos, você não é digno de mim. Sabe por quê? Porque você ainda não conseguiu enxergar em Cristo o seu maior tesouro e fazer dele o seu fundamento. Faça de Cristo o seu fundamento. Faça de Cristo o herdeiro da sua edificação. E então você estará seguro. Porque esse fundamento, ele não é inconstante.
Este fundamento ele é fixo, esse fundamento é seguro. Você pode erguer sobre ele sua casa, sua família. Você pode educar seus filhos sobre ele. Você pode colocar sobre ele as suas finanças. Você pode colocar sobre ele a sua perspectiva de vida. Sabe por quê? Porque ele, Cristo Jesus, é o fundamento ideal para você ser edificado. Tudo mais sendo proposto pelo mundo não passa de um fundamento enganoso. Sem Cristo como fundamento e edificador de sua igreja, o máximo que teremos é, no linguajar de corretor de imóveis, como sou, o máximo que você terá são elefantes brancos. Eu explico o que é elefante branco. Elefante branco são aquelas construções que você passa em um bairro, que aquele bairro não comporta. E aí você olha aquela construção magnífica, linda, abandonada. E aí a pessoa põe para vender e não vende. E aí chama os corretores para avaliar, e a gente tenta avaliar, tentar pegar uma base para ter um valor daquilo, mas não consegue chegar no valor, sabe por quê? Porque não tem valor. Perdeu tempo, construiu no lugar errado. Não vai chamar a atenção de ninguém. Vai ser motivo de gozação das pessoas que passam. Olha aquele monumento, aquela casa enorme, mas o bairro não comporta. E aí diz: esse é tolo. Construiu uma casa assim, uma casa de um condomínio construído numa periferia, num morro. Esse é tolo. Construa a sua casa em um fundamento e tenha como edificador o mesmo fundamento. Você não vai errar. Você não vai errar. Você não sairá decepcionado. O objetivo da edificação de uma casa espiritual, ela é edificada com um objetivo. E o objetivo dessa casa espiritual, onde também desempenhamos uma função, é sacerdócio santo. Você é pedra, essa pedra viva, que está sendo edificado nela a igreja. E você faz parte dessa edificação, então você é igreja. Mas Pedro também vai falar para os irmãos: vocês não apenas são pedras, mas também vocês são sacerdócios. Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Eu vou parar por aqui, e semana que vem a gente continua. Estabeleça suas bases, o seu fundamento, o fundamento do seu viver, que seja único, Cristo. Amém. Curva sua fronte. Oremos. Somos gratos a Deus. Somos gratos por esta verdade expressa por meio da Tua Palavra. Verdades que traz a nós ânimo, que nos dá motivo para continuar empenhados nesta obra gloriosa. Tua Palavra desperta em nós aquilo que às vezes esquecemos. Tua Palavra traz à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Cristo é a esperança. Tua Palavra nos fala a respeito dele. Tua Palavra nos ensina a preciosidade deste Cristo como fundamento e como edificador, como construtor. Tua Palavra também nos diz que nós somos cooperadores dele na construção desse edifício glorioso. Sendo assim, Pai, hoje à noite nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor então faça em nós e de nós essas pedras talhadas, pedras transformadas para a edificação desse projeto que é teu, tua igreja. Realiza em nós todas as mudanças que precisam ser realizadas
e conduza-nos a glorificar o Teu nome, juntamente com cada um dos meus irmãos. Usa-nos para o louvor da Tua glória, Senhor. E cada dia mais e mais possamos estar mais próximos do Senhor. E então próximos do Senhor, conhecendo o Senhor e sendo usados pelo Senhor na edificação desta igreja gloriosa. Assim oramos, pois esse é o nosso desejo. E fazemos esta oração no nome precioso do edificador e também nosso fundamento, Cristo Jesus, Teu Filho amado.